Saudações, alunos do oitavo ano! Estamos começando mais uma aula de História, uma aula em que nós estaremos aqui abordando um dos grandes, um dos importantes movimentos filosóficos que aconteceu na história, que é o movimento iluminista, um movimento muito influente e que ele tem repercussões na nossa forma de ver o mundo até o período contemporâneo, até os dias de hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é identificar os principais aspectos desse movimento filosófico chamado de iluminismo. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos. Você lembra do significado da palavra razão? Tá? Você já deve ter ouvido a expressão, você tem razão ou você não tem razão. Por que será que os pensadores do século XVIII entendiam a razão como uma estratégia de combater a ignorância? Então nós temos sempre essa questão da razão contra a ignorância. Essa dicotomia vai ser muito frequente aqui no pensamento iluminista. Então, talvez você tenha associado a palavra razão somente à habilidade para fazer avaliações corretas, de se ter razão sobre algo. Porém, a razão também significa raciocínio, poder de compreensão. Uma pessoa, quando a gente diz que ela tem razão sobre algo, é o quê? É que ela tem uma compreensão ampla e correta sobre aquele assunto. Então vem justamente da ideia do raciocínio, do racional. E os pensadores iluministas do século XVIII acreditavam que o uso da razão iria iluminar as trevas da ignorância e da superstição. Como assim ignorância e superstição? É que antes do pensamento iluminista, muitas das explicações que você tinha sobre sociedade, sobre governo ou sobre eventos da natureza eram explicações baseadas na superstição. Era, por exemplo, uma pessoa ficou doente porque a Lua está alinhada com Marte. Então vinha essa discussão. Não porque ela ficou doente porque pegou uma bactéria, um vírus. Não havia esse tipo de estudo ou esse tipo de compreensão na época. O movimento iluminista, justamente, ele vai procurar essa compreensão mais racional dos acontecimentos. E também uma discussão mais racional da sociedade, da política. Então vamos refletir. Iluminismo ou ilustração foi um movimento de ideias. Então ele está no campo do pensamento, desenvolvido na Europa nos séculos XVII e XVIII, que ainda influencia a atualidade. Mas o que os iluministas acreditavam? O que eles defendiam? Qual para eles era o valor supremo a ser divulgado? Bom, e o termo iluminismo? O nome iluminismo deriva do fato de os homens que criaram esse movimento verem a si próprios como defensores da luz, que seria a razão, contra as trevas. As trevas seriam a tradição e a autoridade. Tá. Nós temos aqui essa imagem que mostra um rapaz abrindo um livro e uma luz saindo do livro. É a luz do saber, é a luz do conhecimento. Tá. Isso aqui é justamente a ideia do iluminismo. Às vezes quando você vê um desenho animado e um personagem no desenho animado tem uma ideia para resolver o problema, é muito comum que o que aparece em cima da cabeça dele é uma lâmpada que se acende. Ó, ele pensou, ele raciocinou. Tá. Então ele iluminou o problema. Mas vamos aqui então para a primeira atividade da nossa aula de hoje. Qual motivo levou o movimento filosófico desenvolvido no século XVII e XVIII a ser chamado de iluminismo? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando sempre que essa aqui é uma questão discursiva. Então, o seu texto de resposta não precisa estar necessariamente igual ao meu, mas a ideia central da resposta, obrigatoriamente, tem que ser a mesma. Minha sugestão aqui para a resposta, tá? Por que esse movimento foi chamado de Iluminismo? Esse nome se deve ao fato de eles acreditarem que o conhecimento científico e racional levaria a humanidade a uma iluminação contra as trevas da superstição e do fanatismo. Tá? Então, justamente essa ideia de que eles acabariam com a superstição, com o fanatismo e trariam à humanidade uma nova era de luz. Tá? O uso da razão. A razão para os iluministas era o valor supremo. Só por meio da razão e da sua aplicação, isso é, o ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz e o esclarecimento. Os iluministas opunham-se ao conhecimento baseado na autoridade e na tradição e propunham a busca de um novo conhecimento baseado na razão. Aí você vai me perguntar, como assim? Exatamente. Antes do pensamento iluminista, geralmente o conhecimento ele era considerado verdadeiro quando ele era pautado na tradição e na autoridade. Como assim na tradição? Quanto mais velho fosse aquele filósofo que falou do tema antes de você, mais ele tinha razão, ó, a tradição do conhecimento. É aquela coisa, quem é você para discutir com Ptolomeu, que é filósofo grego? Quem é você para discutir com Heródoto? Tá? Eles têm razão, eles têm a força da tradição. E daí você tem a outra força que é a autoridade. Tá? A autoridade aqui, por exemplo, é quem é você para discutir com o Papa? Se o Papa falou, tá certo. Se o rei falou, tá certo. Então, o conhecimento para eles tinha que ser baseado em um elemento de tradição, ou seja, algum grande pensador da antiguidade, e um elemento de autoridade, alguma pessoa de grande autoridade presente. Os iluministas eram contra essa noção. Para eles, um conhecimento deveria se tornar verdadeiro a partir do momento em que ele tivesse duas características principais. O pensamento racional, raciocínio lógico, e o empirismo, isso é, no caso do conhecimento científico, se pudesse fazer experiências para comprovar se o conhecimento é verdadeiro ou não. E dentro disso aí, eles também vão ser grandes defensores da ideia do Estado laico. Os pensadores iluministas defendiam a separação entre o Estado e a religião, Estado laico. Os ideais da laicidade nos mostram que os interesses religiosos não podem interferir nas decisões governamentais. Eles eram absolutamente contra. Tá? A política você não discute com conhecimento religioso. Atualmente, vários países, incluindo o Brasil, têm o Estado laico. Então, um Estado em que os seus membros podem exercer livremente as diversas doutrinas religiosas que existem, sem que o Estado interfira, desde que eles tratem todas com respeito mútuo. Os iluministas também defendiam a educação pública, gratuita e laica para todo mundo. Tá? Uma educação que não procurasse imputar uma ideologia religiosa no aluno. Tá? Então, isso aqui são características bastante importantes para eles. Tá? Vamos lembrar que as grandes monarquias absolutistas, como Luís XIV na França, entre outras, elas eram muito pautadas na noção do direito divino de governar, que o rei governava porque Deus quis que ele governasse. Tá? Então, aí você já vê o que? A religião legitimando o poder político. E então você tem esse envolvimento da religião com a política, o que os iluministas eram radicalmente contra. Mas vamos então aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Copie em seu caderno e responda. Escreva características do iluminismo e influências na sociedade atual. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram fazer a resposta? Eu falei, copie em seu caderno e responda. Escreva características do iluminismo e influências na sociedade atual. Aqui nós temos vários exemplos de sua influência na sociedade atual. Primeira delas, a crença na razão. Justamente, a crença na ideia de que o pensamento racional, esse pensamento, ele levaria a uma melhora da sociedade, ele levaria a uma melhor compreensão da sociedade, da política e de vários aspectos do comportamento humano. A outra, a valorização da ciência. Hoje, a ciência ela é super valorizada. É graças à ciência que nós temos aviões, é graças à ciência que nós temos microcomputadores, é graças à ciência que nós temos vacinas, é graças à ciência que nós temos automóveis, a indústria. Tudo isso aí veio fruto justamente do pensamento científico, que acabou criando essas máquinas maravilhosas, essas medicações que permitem ao ser humano hoje ter uma vida mais longa, ter uma vida com melhor qualidade de vida, graças ao quê? A investigação científica que foi feita referente àquela doença ou referente ao uso da energia elétrica. Toda essa investigação científica serviu para deixar a vida humana mais confortável, mais segura e mais longa. Outra coisa, oposição ao conhecimento baseado na tradição e na autoridade. Não é só porque uma pessoa tem autoridade que ela sabe tudo, certo? Um líder religioso pode ser uma pessoa extremamente consciente do seu conhecimento religioso, das suas ideias religiosas. Mas será que ele entende de por que chove? Tá. Apesar de ele ser a maior autoridade daquela igreja, ele não vai saber explicar por que a chuva cai. Aí por diante. Então o quê? A autoridade ela tem que ser questionada sim, tá? Principalmente quando ela sai da sua área de conhecimento. Importante ressaltar que a maioria dos filósofos iluministas não negavam a religião e não negavam a Deus. Eles negavam comportamentos errados que a igreja, principalmente a católica nessa época, tinha, e também o que eles negavam era o envolvimento da religião para assuntos políticos. Assuntos políticos deviam ser discutidos com política, assuntos religiosos daí em outro lugar. Então, essa é a ideia. Eles não eram aqui, eles não negavam a igreja totalmente ou negavam a existência do divino. Tá? Eles apenas achavam que deixa ela no lugar dela. E a outra coisa, o Estado e a educação laica. Justamente essa defesa de que todos deveriam estudar, afinal de contas, esses aqui vão ser os grandes defensores da escola pública. Por quê? Porque é justamente nessa idade da adolescência, da infância e da adolescência, que as pessoas estão mais aptas a aprender. Elas têm mais facilidade. Por isso seria importante colocar essas crianças numa escola a fim de que elas se tornassem iluminadas também, iluministas. E também a ideia do Estado laico. A religião não tem nada a ver com o Estado, novamente. Tá bom? Então, o iluminismo era contra o antigo regime? Os iluministas eram sim. Também se opunham ao antigo regime. Opunham-se ao absolutismo, aos privilégios da nobreza, do clero, à intolerância religiosa e à falta de liberdade. Como assim, gente? Então, primeira coisa, o que faz de um rei, o que faz um ser humano ter poderes totais, poderes absolutos sobre os demais? Qual é a lógica disso? Ah, é porque ele tem o direito divino de governar? Não, os iluministas vão ser contra isso. E vão perguntar, qual é a lógica de um cara ter poderes absolutos? Outra coisa, qual é a lógica da gente definir pessoas em pessoas que têm mais direito e pessoas que têm menos direito? Tá? De onde veio essa diferença? Por que o nobre não paga imposto e o plebeu paga? De onde que vem a diferença entre os dois? Não são seres humanos? Ambos. Então, novamente a discussão da lógica. Qual é a lógica da gente diferenciar eles? E também a intolerância religiosa é outra coisa que eles vão questionar aqui bastante. A própria intolerância. Por quê? Como que a gente sabe que uma religião está certa e outra errada? Porque o intolerante, ele afirma a religião dele como certa, tá? E nega a outra religião como certa. Mas como é que ele prova que a religião dele está certa? Ele não tem provas, ele tem fé. Isso ele tem. Mas como que ele tem essa capacidade, como é que ele se dá o direito de fazer essa afirmação e não permite que o outro faça a afirmação também? Então, nessa questão, eles vão defender a liberdade religiosa e a tolerância entre as religiões, tá? Sempre defendendo a liberdade. Eles eram muito
divulgadores das noções de liberdade para as pessoas, tá? E aqui nós temos uma imagem do rei Luís XIV, símbolo máximo do absolutismo e um dos grandes nomes do chamado Antigo Regime, que é justamente fundamentado nessa sociedade de nobres, plebeus e com monarcas absolutistas muito poderosos. Um exemplo do progresso iluminista aqui é esse carinha aqui, chamado Antoine Laurent Lavoisier. Ele foi um dos mais importantes pensadores iluministas no campo das ciências, mais especificamente na química ele trabalhou muito. Suas descobertas mais importantes foi a formulação da lei da conservação da massa, com a famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Essa frase aí foi feita por ele. Aqui no quadro, ele com a esposa dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar as substâncias. E ele vai perceber que o princípio da massa, ela se mantém. Se você queimar uma lenha, ela vai virar cinzas. E esse princípio vai ser mantido. Então, você tem a transformação da lenha em cinzas. Assim como vários outros objetos. Então, nada se cria, nada se perde. Você não vem do nada e não vai para o nada. O que ocorre é um processo de transformação. O que nos leva aí para a última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto: elabore um mapa mental para sintetizar as características iluministas. Descreva o significado para o iluminismo a partir das palavras abaixo. Seja racional e conciso, isso é, seja breve, escreva curtas palavras. Então nós temos o iluminismo. Qual era a posição deles da razão, o que eles se opunham e qual era a crítica que eles faziam. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder esse mapa mental? Então, aqui é a minha sugestão de resposta. O iluminismo, quanto à razão, o que eles achavam da razão?
levaria a humanidade ao progresso, ou seja, ela é muito importante, ela seria responsável pelo progresso. O que eles eram contra? Eles eram contra aos privilégios da nobreza e do clero, ao absolutismo, à intolerância religiosa e à falta de liberdade. E o que eles criticavam principalmente? O antigo regime, essa sociedade formada por nobres, baseada na religião, na superstição e na diferenciação. Tá? Então, retomado, o que a gente viu aqui na aula de hoje? Iluminismo ou ilustração foi um movimento de ideias que defendia que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. E também vimos aqui o quê? Iluministas opunham-se ao absolutismo, aos privilégios da nobreza e do clero, à intolerância religiosa e à falta de liberdade, que eram características aí muito dominantes no período aí da história do antigo regime, caracterizado pelos seus monarcas absolutistas. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.